Glória a Deus, né? A paz do Senhor para todos, aguardando ainda o povo de Deus entrar, para nós assim começarmos o nosso estudo. Creio que Deus tem algo de especial para você nesta noite. Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo de profundo para você, para a sua família, para a sua casa. Hoje com certeza será um divisor de águas sobre a sua vida. Deus hoje tem algo muito especial para você. Ele marcou esse encontro para você e para a sua família. Está aguardando, o povo de Deus está entrando. Nós já vamos começar assim a nossa live. Eu sei que Deus tem algo de especial nessa noite. Santo é o nome do Senhor Jesus. Poderoso é o Senhor, o grande eu sou. Deixa eu deixar aqui já no ponto um louvor para o final. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ok, amém, irmãos? Já quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Vamos ler até o versículo 7. É muito importante, querido, que você hoje pegue aí caneta, pegue também um papel para você poder fazer as suas anotações. É muito importante isso. É importante anotar para não esquecermos de alguma coisa, né? Eu sei que amanhã você vai ler de novo esse texto e é muito importante você anotar para não esquecer. Amém? Então pegue aí papel e caneta, pegue a Bíblia também, que a Bíblia é o nosso manual e com ela nós aprendemos o que Deus quer para nós. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Então, feche seus olhos aí na sua casa, com a sua família e ore comigo, por favor. Senhor Deus, santo é o teu nome. Poderoso é o Senhor, o Rei da glória e o eterno. Muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor tem nos proporcionado. Noite de estudo, noite, ó Deus, que estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra. Então nos ensina, Senhor, a Tua Palavra, porque precisamos aprender de Ti. Precisamos, Senhor, da Sua revelação. Todo o conhecimento do homem cai por terra, mas a sua revelação, Senhor, é o que queremos. Então, meu Senhor, Espírito Santo, passeia nos lares desta noite, vai consolando corações, vai, Senhor, levantando, ó Deus, o caído, vai fortalecendo, ó Deus, o aflito, o ferido, quem essa noite venceu a noite. Fala conosco, Senhor, nos ensina, e tudo que aprendermos hoje, possamos usar para o crescimento do teu reino. Amém. Vamos lá? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 ao 7. Vamos falar da carta à igreja em Éfeso. O nosso estudo é sobre as 7 cartas do Apocalipse. Começando hoje com a primeira carta, que é a carta de Éfeso. Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus,
e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixeis esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, moverei o teu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras do Nicolaíta, mas eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus. Amém. A Bíblia, querido, ela está escrita em ordem lógica. Ela está agrupada em ordem lógica. Começa em Gênesis, que é o começo de todas as coisas. Então, Gênesis vai narrar como Deus formou esse universo, como Deus criou o mundo, como Deus formou o homem do pó da terra. E Apocalipse é o final da missão. Gênesis vai narrar a queda do homem, vai narrar como o mundo virou um caos por causa da queda do homem. Mas Apocalipse não é um livro de terror. Apocalipse não é um livro obscuro, um livro do fim do mundo. Apocalipse é o livro da conciliação, ou melhor, da reconciliação, né? Deus reconciliando o seu povo com ele, Deus trazendo o seu povo de volta para casa. Então, Apocalipse é o fechamento da obra do Senhor. Então, a Bíblia é começo, meio e fim, porque nosso Deus é assim. Ele tem o começo, ele começa com Gênesis e termina com Apocalipse. Apocalipse também, querido, é um livro tão tremendo, mas para nós entendermos esse livro, precisamos entender como esse livro é dividido. Esse livro de Apocalipse é dividido em 3 partes. A primeira parte que o livro é dividido é do capítulo 1. Somente o capítulo 1 é a primeira divisão do livro. Vai se tratar daquilo que era. Por que, pastor, aquilo que era? Sim, porque é revelação de João. João narra esses fatos no passado porque como o Senhor se revela a ele. Então, são revelações. É o que era. Do capítulo 2 ao capítulo 3 são as coisas que são. As coisas do presente. Então, todas as cartas do Apocalipse são presentes. Ou seja, por que presente? Porque a igreja do Senhor não saiu da terra. A igreja do Senhor é bem atual. Por isso é as coisas que é. Então, capítulo 2 e 3 são as coisas que são. Do capítulo 4 ao capítulo 22 vai tratar da última divisão de Apocalipse, a terceira divisão, que é as coisas que ainda vão acontecer, o futuro. Mas o que ainda vão acontecer? Arrebatamento da igreja ainda vai acontecer, tribulação, grande tribulação ainda vai acontecer, abertura dos selos ainda vão acontecer, guerra do Armagedon, Gog e Magog, prisão de Satanás por 1000 anos, o reino milenial, que o Senhor reinando por 1000 anos, julgamento das nações. Isso ainda vai acontecer. Então, no capítulo 4 ao capítulo 22, são coisas que ainda vão acontecer. Mas, por enquanto, nós iremos nos ater somente naquilo que são. Vamos ficar no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, falando das cartas do Apocalipse. É algo muito atual, você vai ver que isso acontece toda hora dentro das nossas igrejas, no meio do povo de Deus, você vai ver que isso acontece toda hora, ok? Carta à igreja de Éfeso. Éfeso era a principal cidade daquela época. Entre 7 cidades, Éfeso era a principal cidade. Apóstolo Paulo, ele fundou uma igreja nessa cidade.
Ele fundou a igreja que ele escreve uma epístola até para essa igreja, que é a Epístola aos Efésios, né? Você conhece muito bem essa epístola, que é o capacete da salvação, a armadura de Deus, né? Paulo ele funda uma igreja ali, essa igreja vira referência, essa igreja é fundada dentro de uma grande cidade, uma cidade bastante conhecida para o Império Romano, apesar de ser grega, mas quem dominava na época era o Império Romano, então uma cidade dominada pelo Império Romano. Era uma cidade que tinha a terceira maior biblioteca. Então, Éfeso é uma cidade que tinha a terceira maior biblioteca. Então, o nível cultural das pessoas dessa cidade é um nível cultural muito elevado. Éfeso também tinha um teatro, e o seu teatro comportava 24 mil pessoas assentadas. A religião. Qual era a religião? Eles adoravam a deusa Diana. A deusa Diana tinha um templo próprio que o povo fez. Esse templo era muito grande, muito lindo, luxuoso. Ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, Diana era adorada por todos. Por ser uma cidade portuária, também existia muita prostituição nessa cidade. Então, era uma cidade que tinha uma deusa, aonde as pessoas adoravam essa deusa. Então, as pessoas aragoreiras faziam cultos, festa a Diana. Era uma cidade que tinha um nível de prostituição muito alto por ser uma cidade portuária. Então, muitos navios portavam ali. Era uma cidade de comércio muito grande. Então, por isso que era uma das 7 principais, uma da maior cidade, né, a cidade principal daquela época. A cidade ela tinha mais ou menos 200 mil habitantes. Então esse era o contexto aonde a igreja de Éfeso estava. Uma igreja que era para ser luz no meio das trevas. É por isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos luz no meio das trevas. Essa cidade também era a terra natal de um grande filósofo. O nome desse filósofo era Heráclito. Heráclito ele criou uma teologia, uma tese, a tese do Logos. O Logos ele falava que é a partícula, é o pedacinho da divindade no homem. Heráclito falava que cada ser humano tinha o pedaço da divindade dentro dele. Então ele criou o Logos. O Logos é a divindade dentro do ser humano. Mas o que está errado? O Espírito Santo, pastor, reina em mim. Então a divindade, eu tenho um pedacinho da divindade dentro de mim. Não, na visão de Heráclito não é esta visão do Espírito Santo dentro de nós. A visão de Heráclito é diferente. Ele falava o seguinte: já que eu tenho um pedaço da divindade dentro de mim, eu não preciso de intercessor, eu não preciso de ninguém para interceder por mim, eu não preciso de ninguém para me levar à salvação, porque a salvação já está dentro de mim. O homem conhece a própria salvação sem precisar de salvador nenhum. Era isso que Heráclito estava falando. Já que Heráclito falou essas coisas, João, o apóstolo, ele morava em Éfeso. Ele morou por muito tempo em Éfeso, ele conhecia a história de Heráclito, ele conhecia os fundamentos da teologia de Heráclito, falando sobre Logos. E quando João ele escreve o seu evangelho, o evangelho de João, na sua Bíblia vai estar escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Logo no capítulo 1, versículo 1 do livro de João. Mas no original grego, João ele escreve assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos é Deus. João escreve assim de propósito para poder combater esse ensinamento falso deste filósofo, para combater esse pensamento falso que até mesmo dentro da igreja, esse pensamento distorcido existia. Então, João, sabiamente inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele vai escrever:
No princípio era o Logos, ou seja, no princípio é Deus. E Deus estava no princípio e fazendo todas as coisas. João ele acaba com toda a teoria de Heráclito. Amém? Já feito esse pano de fundo, vamos passar para os versículos do texto que lemos. Vou tentar ir bem devagar, tá? Que você tiver dúvida, por favor, anote a sua dúvida no papel, depois lança lá no grupo da igreja, que eu vou anotar a sua dúvida e no próximo estudo, na próxima sexta-feira, eu vou tirar toda a sua dúvida. Eu vou responder as suas perguntas, tá? Não fica acanhado não. Pode fazer a pergunta lá, anote no papel a sua dúvida e pode lançar no grupo da igreja que eu respondo na próxima aula. Amém? Então diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A primeira coisa que vemos aqui é isso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Quem é esse anjo? Quem é? Esse anjo citado aqui é o pastor. Todas as cartas do Apocalipse vai ter essa citação. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. Assim por diante. Esse anjo aqui é o pastor da igreja, não é um ser angelical, como algumas pessoas pensam. Já até me perguntaram isso uma vez, né? Quem era esse anjo, que é um ser angelical, está escrevendo para os anjos dos céus? Não, não estamos escrevendo para os anjos dos céus. João não escreveu para os anjos dos céus, ele escreveu para os pastores. Então a primeira coisa que ele vai tratar aqui é para os pastores. Aos anjos da igreja de Éfeso escreve. Ao pastor. Por que o pastor ele é comparado como um anjo? Porque a palavra anjo, querido, significa mensageiro, aquele que traz a mensagem de Deus. E o que o pastor é? O pastor é o dispenseiro de Deus, ele é o mensageiro de Deus, ele leva a mensagem de Deus para o povo. Então, por o pastor ser o dispenseiro de Deus, ele vai levar esta mensagem. Por isso que aqui o pastor ele é comparado com o anjo. Continuando, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Duas coisas são ditas aqui. A primeira a respeito do líder da igreja. Ele deve estar sempre envolvido dentro da mão direita do Senhor. Isso lhe dará sustentação, proteção, inspiração, visão, sabedoria, força, autoridade na condução do rebanho. Mas como assim, pastor, que está falando primeiro para o líder? Porque ele fala aqui, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As estrelas aqui também são os líderes, os pastores da igreja. Então o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele vira para João e fala que ele tem na sua mão direita, glória a Deus, os pastores. Ele conserva na sua mão direita. A palavra direita aqui, mão direita, não quer dizer que o Senhor tem realmente, nós estamos acima na palma da mão do Senhor, a mão direita. Quer dizer o seguinte, o lado forte, a força do Senhor, o fortalecimento de Deus está sobre os pastores, sobre os líderes fiéis, aqueles que apacentam o rebanho do Senhor, com humildade, com alegria no coração e com temor ao nosso Deus. Ele fala aqui que esse estar na mão do Senhor é algo voluntário. O pastor aqui ele não é obrigado a estar na mão do Senhor. Pastor que não está na mão do Senhor é um mau pastor, porque na verdade ele vai fazer o rebanho do Senhor errar. Ele vai ensinar coisas dele mesmo. E o maior cuidado que temos que ter é não ensinar nada de nós, mas sim tudo que ensinarmos ao povo, ensinarmos com a inspiração do Espírito Santo, ensinarmos com a virtude que o Senhor derrama sobre nós, que é o seu Santo Espírito. A segunda coisa que temos que tratar aqui na igreja de Éfeso, nesse versículo, é o seguinte: no meio do candeeiro, agora ele vai falar sobre a igreja, a estrela são os pastores e os candeeiros é
a igreja. Então, o Senhor fala no meio do candeeiro. O Senhor está falando o seguinte, que Ele está no meio do candeeiro. Ele passeia no meio do candeeiro. O Senhor, Ele não está fora da igreja, Ele está dentro da igreja. Ele passeia no meio da igreja. Ele passeia no meio do seu povo. Então isso mostra que Ele está cuidando da sua igreja. Querido, a igreja não é o templo. Não estamos lá. Não estamos no templo. Estamos em casa. E o Senhor, Ele está passeando no meio da igreja, querido. Deixa eu falar algo para você. O Senhor hoje está passeando na sua casa. Ele está passeando aí, aonde você está, aonde tiver um membro da igreja do Senhor. Ele está passeando no meio. Querido, Ele está aí te tocando, porque Ele passeia no meio da igreja. É que coisa linda, querido, quando o Senhor passeia, porque Ele traz cura, Ele traz milagre, Ele traz salvação, Ele traz vida. Mas a igreja que Ele não passeia é uma igreja morta espiritualmente. É uma igreja que não tem presença do Senhor. Uma igreja que pode ser chamada de tudo, menos de igreja do Senhor. A igreja que o Senhor não passeia, eles não são igreja, eles são religiosos. E os religiosos, eles não adoram. Os religiosos, eles não sentem a presença. Os religiosos, eles não jejuam, eles não leem. Eles são apenas religiosos. Cuidamos e pedimos a Deus que não venhamos nos tornar religiosos, mas que venhamos ser a verdadeira igreja do Senhor. A igreja que Ele passeia, a igreja que Ele está no meio, a igreja que Ele cuida. Vamos avançar. Versículo 2 e versículo 3. Diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, o que não pode suportar homens maus, que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste a prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Toda igreja tem obra. Isso é fato. Toda igreja tem obra. E o Senhor Jesus conhece a obra de todas. Ele conhece a minha obra, Ele conhece a sua obra, Ele conhece as nossas obras. A igreja, ela tem que ter um espírito voltado para o Senhor. Qual é a obra que nós estamos praticando? Lógico, você vai ler isso, você pode se lembrar do contraste, né? Lá que Paulo fala que somos salvos pela fé. Não somos salvos pelas obras para que ninguém venha se gloriar. Você vai lá para o livro de Tiago, Tiago vai falar que o homem, a fé sem obra, ela é morta. Sim, a fé sem obra ela é morta, mas que obra é essa que Tiago está falando? São as obras espirituais, a oração, o jejum, a leitura da palavra, é a obra da igreja, é fugir da aparência do mal, é estar na brecha com o Senhor, é estar com Deus. E aqui o Senhor ele fala que Ele conhece as nossas obras. E essas obras que a igreja de Éfeso estava realizando era uma obra boa, porque eles colocavam à prova aqueles que se diziam ser apóstolo. Muitas pessoas chegavam na igreja de Éfeso e diziam que era apóstolo. Muitos pastores chegavam ali e falavam assim: eu sou pastor, eu sou líder, eu sou mestre. E queriam ensinar a igreja. E ensinavam coisas erradas. Ensinavam heresia ao povo. Faziam o povo errar. Muitas vezes falava mal dos apóstolos. Falava mal de Paulo, falava mal de João,
que eles não eram apóstolo nada. Muitos chegavam na igreja de Éfeso e falavam que Paulo é um charlatão, é um apóstolo nada. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja que conhecia a palavra, foi bem ensinada. E por ser bem ensinada, ela colocava à prova, né, essas pessoas que diziam ser apóstolo e não eram. Então, ela tinha uma boa obra. Elas visitavam, eles oravam, eles jejuavam, eles iam na igreja, se reuniam. Eram uma igreja que praticava as obras. Essas obras. Então, o Senhor lhe conhece as nossas obras. Quais as suas obras? Qual é a sua obra? Sabe que o Senhor tem se agradado? Porque Ele tem falado nessa noite para mim e para você. Conheço as tuas obras. Pense nisso, querido. O Senhor conhece as nossas obras. Mas vamos avançar. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor é aquela ligação fervorosa com Cristo. Primeiro amor é aquela ligação fervorosa com Cristo. Lembra do seu primeiro amor? Você lembra que quando você aceitou Jesus, você queria estar todo dia lá na igreja, na casa do Senhor, você às vezes subia monte, jejuava, estava na consagração, estava no culto de ensino, mas o tempo vai passando, e o amor vai esfriando. O que aconteceu com a igreja de Éfeso foi isso, que eles esqueceram da ligação com o Senhor, eles esqueceram que o Senhor é poderoso, eles esqueceram a sua missão nessa terra, eles esqueceram disso tudo, eles esqueceram do ensinamento, mas continuavam indo para a igreja. Eles continuavam colocando à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não eram. Eles continuavam fazendo culto, participando da ceia, tudo normal. Só que o coração já não ardia mais. O coração já não ardia pela presença de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, querido. Como está o seu coração hoje? Será que o seu coração está ardendo pela palavra do Senhor? Será que o seu coração está ardendo pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo? Como está o seu coração hoje? Seu coração precisa arder, e que ele não estiver ardendo mais. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que até o final desse estudo hoje, ele voltará a arder pela presença do Senhor Jesus. Grande é o nome do Senhor. Ele está visitando a sua casa. E a igreja de Éfeso já não estava mais. Já não tinha mais o amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Já não liga mais. A igreja de Éfeso virou religiosa. É uma igreja religiosa. É uma igreja que segue todos os ritos, mas não tem presença de Deus. A glória de Deus já não está mais naquele lugar. Mas Deus ama o seu povo. E a função de Deus é trazer o seu povo de volta para Ele. É abraçar o seu povo de volta. E é por isso que essa carta existe até hoje. Porque ao longo dos anos, ao longo dos séculos, pessoas têm abandonado o seu primeiro amor e Deus tem trago de volta. Que hoje você tenha abandonado o seu primeiro amor, querido. Traz de volta. Vem de volta para casa. Vem de volta para os braços do Pai. Porque Ele está te esperando. Ele quer arder de novo em você. Ele quer fazer você um tição tirado do fogo. Uma brasa na mão dele, uma bomba nas mãos dele. Ele quer usar você com poder, com glória e com unção nessa terra. Receba de Deus esta palavra, querido. Vamos continuar. Versículo 5.
Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não tenha se arrependido. O versículo 5. O primeiro ponto do versículo 5 é: de onde caíste? Primeira coisa que o Senhor vai falar para a igreja de Éfeso é: lembra da onde caíste. Da onde caíste. Mas caíste da onde? Da casa do Pai. Porque todo aquele que se afasta de Deus caiu. Todo aquele que se afastar de Deus cai. E a igreja de Éfeso se afastou do Senhor. E eles caíram. E o Senhor fala: lembra-te de onde caiu. Então nós temos que lembrar de onde caímos. Lembra do filho pródigo? O livro pródigo, lá no livro de Lucas, capítulo de número 15. Anota aí no seu rascunho. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32. Vai narrar a palavra do filho pródigo. Essa parábola. O que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo chegou um dia e virou para o pai e falou assim: pai, eu quero a minha herança e vou embora. O pai foi, pegou, deu a herança dele e foi embora. Ele caiu. Ele se afastou do pai. Ele se afastou da luz. Ele se afastou daquilo que pode cuidar dele. Ele se afastou do braço do pai. Foi para o mundão. O que aconteceu? Comeu bolotas de porcos. Perdeu tudo. Todos aqueles que se afastam de Deus, perde. Anotou isso que eu falei? Todos aqueles que se afastam de Deus, perde. Que possamos nos lembrar da onde caímos. Porque o filho pródigo, ele se lembrou da onde caiu. Porque ele não morreu comendo bolotas, ele lembrou. Ele lembrou que os servos do pai dele comiam bem, ele lembrou que ele tinha que chegar lá e pedir perdão ao pai, falar que pecou contra o pai dele, pecou contra tudo aquilo que o pai dele tinha ensinado, e assim foi. E quando chegou lá, o pai o recebeu de braços abertos. Quando nos lembramos de onde caímos, temos que voltar, fazer o caminho inverso, voltar para o caminho. Continuando ainda no versículo 5, olha: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Mas essa é uma igreja, a igreja de Éfeso é uma igreja cheia de obra. Eles fazem a obra do verso 2 e fazem muito bem. Como voltar a elas? Como a igreja de Éfeso voltar a essas obras? Porque as obras que eles praticavam era apenas um costume. Já viu aquela pessoa que está na igreja apenas por costume? É costume. Os éfesos estavam na igreja por costume. Então o Senhor fala para ele o seguinte: se arrependa. O objetivo do diabo, querido, não é te tirar você da igreja, do templo. O objetivo do diabo é desviar você dentro da igreja. Ele quer que você seja um desviado dentro da igreja. Porque o desviado dentro da igreja acha que está abafando. O desviado dentro da igreja acha que vai para o céu. O desviado dentro da igreja, ele acha porque toma ceia, ele acha porque participa de um departamento, ele acha que está na igreja no culto de domingo, na quarta, ou na escola dominical, ele está bem, está desviado, está perdendo a salvação. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? O que adianta isso tudo? O que o Senhor fala para nós é nos arrependermos, que o seu coração já não arde mais pela presença de Deus, querido. Sinto te falar, talvez você esteja desviado e não saiba. Porque o seu coração precisa arder na presença de Deus. O nosso coração precisa arder
por Deus todos os dias. O amor de Deus tem que estar sobre nós, Ele está nos advertindo. Se arrependa, não seja religioso. Volta às práticas das primeiras obras. Volta às práticas das primeiras obras. Não que as suas obras hoje não venham se tornar inútil. Eu canto no Ministério de Louvor, mas que não tem presença de Deus na sua vida, querido. É inútil o seu trabalho. Eu sou o líder do departamento que não tem presença de Deus. É inútil o seu trabalho. Eu faço isso. É inútil. Que não tiver presença, é inútil o trabalho. Aí, como que é que o Senhor quer operar? Porque a maioria dos religiosos, querido, a maioria dos religiosos só quer a bênção, só quer a vitória, só quer algo para ele. Nunca está disposto a dar para o reino. Nunca está disposto a doar para o reino. E quando eu estou falando doar para o reino, não estou falando em algo financeiro. Financeiro também é bom, mas eu não estou falando do financeiro. Eu estou falando da sua vida. O Senhor quer a sua vida. Ele quer que você doe a sua vida para Ele. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Essa tem sido a minha oração esses dias. Eu tenho pedido ao Senhor todos os dias que Ele possa me colocar no centro da sua vontade. Que essa possa ser a sua oração também. Que possamos estar no centro da vontade de Deus. Eu não estou falando que quando estamos no centro da vontade de Deus não haverá choro. Sim, haverá choro. Eu não estou falando que não haverá tristeza. Sim, haverá tristeza. Eu não estou falando que vai ter as vezes que você vai querer jogar tudo por alto. Sim, vai ter vezes que você vai querer jogar tudo por alto. Somos seres humanos, querido. Não somos super-homem. E o Senhor nos chamou super-homem, nos chamou Mulher Maravilha. Ele chamou homens limitados, eu e você. E pessoas limitadas que somos, Ele nos enche com a sua glória, com o seu poder. É isso que Ele tem feito por nós, nos enchido com a sua glória, com o seu poder. Mas quando isso vem em nossas vidas, a vontade de desistir, a vontade de parar, a gente coloca o nosso joelho no chão e choramos diante dos pés do Senhor. E Ele nos consola. O capítulo 21 do livro de Apocalipse, ele fala que Ele enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele enxuga, aleluia, dos nossos olhos todas as lágrimas, toda dor, toda tristeza. Ele tira de você. É só você confiar nele e lançar diante dele. João 14, sabe o que diz lá, né? João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se vou preparar-vos lugar, voltarei outra vez e tomarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. É o Senhor Jesus fala para mim e para você. Não se turbe o vosso coração. O Senhor está falando assim para você. Deixa comigo. Deixa o controle da sua vida comigo. Deixa que eu vou fazer o melhor. Deixa comigo. Mas vamos avançar. E aí continua no versículo 5, presta atenção. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vou repetir. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Como está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Jesus, naquele sermão belíssimo, né, aquele chamado, titulado, né, o Sermão do Monte, ou a Sermão da Montanha, ele no seu ensinamento, ele vira para o povo e fala o seguinte: vós sois a luz do mundo. Eu e você e eu, somos a luz do mundo.
somos o candeeiro desse povo. Olha o que o Senhor fala, então moverei do seu lugar o teu candeeiro. Um candeeiro que não ilumina não presta para nada. Um candeeiro que não ilumina só serve para ser jogado fora. Vou explicar melhor. Você tem aí na sua casa as suas lâmpadas, né, que iluminam a sua casa. Que uma lâmpada da sua casa queimar, o que você faz? Você vai lá, tira a lâmpada e joga fora e coloca outra no lugar. O que você fez com a lâmpada que foi queimada? Você moveu ela do seu lugar. Que nós não iluminarmos, isso o Senhor fala para mim e para você, é bem atual. Que eu e você não iluminarmos, Ele move o nosso lugar. Ele move o nosso lugar. Então é necessário nos arrependermos para que Ele não venha mover o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Nosso lugar está no braço dEle, na presença dEle. A árvore que não dá fruta, acontece o que com ela? Ela é cortada. Eu não quero ser cortado. E eu sei que você não quer ser cortado. Porque somos árvores que damos frutos. E frutos para a vida eterna. E o Senhor tem derramado graça sobre você. Amém? Versículo 6 diz assim: Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas. A palavra, o nome nicolaíta, significa os dominadores do povo. Então, o nome nicolaíta significa os dominadores do povo. São pessoas que estão dentro da igreja que lutam pelo poder, com o objetivo único de dominar sobre o povo de Deus. Isso não acontece, né, hoje, né? Hoje não tem ninguém querendo poder na igreja, né? Hoje não tem ninguém querendo a glória, o poder, a honra, né? Os nicolaítas, esses são esses, aqueles que queriam poder. Existem muitas outras teorias acerca dos nicolaítas, falando quem era, né? Alguns falam que esse homem era um diácono da igreja, que se perdeu, que ao longo do caminho esse diácono ele se desviou e buscou uma busca melhor, né? Ele quis poder, então ele estava na igreja não por Deus, mas por poder. Ele queria ser honrado pelos homens, ele queria que os homens servissem. Então o Senhor ele fala que odeia as obras nicolaítas, ele odeia aqueles que tentam dominar o povo. O povo que eu falo aqui é a igreja. Nós somos o povo de Deus. E o Senhor está no meio da igreja. Ele passeia no meio dos candeeiros. Ele domina a igreja. Ele está com a igreja. Por isso que ele odeia todo aquele que tenta dominar a sua igreja. E hoje, pessoas dentro da igreja querendo poder, querido. Pessoas lutando por cargo, pessoas querendo, eu vejo como professor teológico, pessoas entrando dentro do seminário não para aprender a palavra, mas para quero ser pastor. Por que você quer ser pastor? Porque eu quero abrir uma igreja. A pessoa quer poder, o outro fica emburrado porque não recebeu o cargo na época da eleição. Querido, o pastor não me deu cargo. Quer poder. Acho que todo mundo na igreja quer puxar o seu tapete, quer derrubar, querido. Não estamos competindo nada com ninguém. A igreja não é competição. A igreja é a noiva do Cordeiro, aleluia. A igreja é a noiva de Cristo. E o Cristo vai vir para buscar a sua noiva, lavada, remida, com luta por poder. Eu sei que você não faz isso, mas se faz. Ore ao Senhor hoje, se arrependa, porque Ele odeia as obras dos nicolaítas.
Para fecharmos, versículo de número 6, versículo de número 7, diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem vencer tem recompensa. Quem vencer tem recompensa. Se você vence a luta, a tribulação, a angústia, a pancadaria deste mundo mal, querido, você tem recompensa. O Senhor te recompensa. E qual é a recompensa aqui? Quem vencer essas coisas, quem volta ao primeiro amor, quem luta contra os nicolaítas, quem luta contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos. Qual é a recompensa aqui? É se alimentar da árvore da vida. E essa árvore da vida está onde, pastor? Está nos céus. E quando eu chegar nos céus, eu vou comer o fruto dessa árvore. Querido, que vai ter árvore nos céus, eu não sei. Eu sei que no céu eu não terei fome de coisas materiais. A única fome que eu terei é das coisas de Deus. Mas quando ele fala aqui que nós iremos nos alimentar da árvore da vida, ele está falando de proteção. Nós estaremos sempre na dependência de Deus. Nós vamos estar sempre se alimentando de Deus. Vamos estar sempre do lado do Senhor Jesus. Vamos estar com Ele na sua glória. Então, querido, começa a refletir sobre o que o Senhor tem para você. Começa a pensar que o Senhor, Ele tem algo de precioso para você. Ele já preparou o melhor dessa terra para você. Então, é hora de voltarmos ao primeiro amor. Volte, querido, ao primeiro amor. Volte à presença do Pai. Vamos estar ouvindo agora um louvor e logo após, na metade do louvor mais ou menos, eu estarei levantando uma oração, um clamor. Assim nós estaremos encerrando o estudo de hoje. Semana que vem estaremos falando sobre a igreja de Esmirna. Amém? Vamos estar assim ouvindo um louvor. E eu sei que o Senhor Deus, Ele tem o de melhor para você. Medite nesse louvor. Vá orando aí. Vá orando. Vai pedindo ao Senhor para te voltar ao primeiro amor. Lembra de onde caiu. Vai falando com Deus aí baixinho. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Mas fale com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor Deus e Pai, santo é o Teu nome, poderoso é o Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta noite de vitória. Noite, ó Pai, onde aprendemos um pouquinho mais da Tua palavra. Uma noite, ó Deus, onde aprendemos, Senhor, que precisamos voltar ao primeiro amor.
aonde precisamos lembrar de onde caímos, Senhor. Precisamos, Senhor, que o Senhor arda de novo em nosso coração. Então, Senhor Deus, começa a nos visitar, visita o teu povo, Senhor. Senhor Deus, aonde tiver um coração agora aflito, aonde tiver um coração, ó Deus, voltado para ti, aonde está o teu povo, Senhor Deus, orando, buscando a ti, ó Deus, pedindo ao Senhor para arder de novo. Então arda, Senhor, de novo ao coração do teu povo. Oh Deus, coloca-nos, Senhor, no centro da tua vontade. Senhor, que possamos nos arrepender e lembrar de onde caímos. Que o Senhor possa, Senhor, nos levantar do chão. Que o Senhor possa nos colocar de pé. Meu Senhor, nos coloca de pé. Coloca, ó Pai, o teu filho de pé. Coloca a família do teu filho de pé. Derrama, Senhor Deus, a tua glória, a tua graça, o teu poder, Senhor, sobre a vida dele. Senhor Deus, use o teu filho como, ó Pai, um instrumento nas tuas mãos nesta terra. Porque, ó Pai, eu sei que o Senhor hoje está ardendo, Senhor, de volta a este coração. E eu sei, ó Pai, que hoje é um divisor de água sobre a vida do teu filho, eu sei. Então, Deus, abençoa o teu servo, abençoa a tua família, dê uma noite abençoada, dê uma semana, Senhor, abençoada, o final de semana, um começo de semana também abençoado, que possamos estar em tua presença. Se revela a nós, Senhor, esta madrugada. Precisamos, ó Pai, das tuas revelações. Muito obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça. Assim, ó Pai, nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Como eu falei, se você tiver alguma dúvida, anote aí no papel, que na próxima aula eu irei te responder. Então você anota, lança lá no grupo da igreja a sua dúvida e que eu estarei tirando. Eu vou abrir um precedente, né? Se você quiser, tiver uma outra dúvida também dentro do livro de Apocalipse, em outro capítulo, e você falar, pastor, está dando aula falou sobre Éfeso, ele não vai querer responder uma dúvida que eu tenho do capítulo 5 de Apocalipse, um exemplo. Eu não vou nem lançar, não. Lance lá a sua dúvida sobre o livro de Apocalipse, o que você tem, que na próxima aula eu respondo para você, tá? Antes de eu começar o estudo, eu vou e respondo para você, ou no final do estudo, todas as dúvidas vai ser tirada, amém? Que Deus possa nos abençoar, que você possa ter uma linda noite em nome de Jesus.